Oi, bem-vindo à nossa série de vídeos de prática de leitura em português brasileiro. Hoje a gente vai ler um conto clássico da literatura brasileira chamado A Cartomante, do Machado de Assis, um dos escritores mais importantes do Brasil. É uma história cheia de suspense, emoção e relações humanas. Ótimo para você aprender vocabulário em contexto real. Além disso, a prática de ler em voz alta e acompanhar o texto é ótimo para treinar ritmo de fala, escuta e vocabulário ao mesmo tempo, de forma natural e prática. E para ficar mais fácil para você, eu dividi essa história em 3 partes. E este é o vídeo com a primeira parte da história, a parte 1. Nós vamos ler aos poucos e com calma. Você pode só acompanhar a leitura ou repetir as frases comigo para praticar também. Então, se ajeita aí no sofá e vamos começar a parte 1 da história. Hamlet, o personagem famoso da literatura, dizia que existem mais coisas no céu e na terra do que a filosofia humana consegue explicar. Essa ideia sobre mistérios da vida também aparece na história de 3 pessoas no Rio de Janeiro, no final do século XIX. Essas pessoas são Camilo, Rita e Vilela. A vida deles parecia comum, mas aos poucos se transformou em uma situação cheia de dúvidas, emoções e consequências inesperadas. Camilo era um homem jovem, sem grande experiência de vida, que trabalhava em um emprego público. Ele não tinha muitas certezas sobre o mundo e costumava agir de forma mais impulsiva do que racional. Rita era uma mulher casada, bonita, sensível e emocional. Ela vivia com o marido Vilela, um homem sério, calmo e confiável, que trabalhava como advogado. Os 3 tinham uma relação de amizade que começou de forma simples, mas que com o tempo se tornou mais complexa. No início da convivência, tudo parecia tranquilo. Camilo era amigo de Vilela desde a infância e, por isso, frequentava a casa do casal com naturalidade. Rita e Vilela recebiam Camilo com confiança e ele também se sentia bem naquele ambiente. Aos poucos, os encontros frequentes fizeram com que a relação entre Rita e Camilo se tornasse mais próxima. Eles passaram a conversar mais, a compartilhar momentos do dia a dia e a criar uma ligação emocional forte. Com o tempo, Camilo começou a perceber que sentia algo diferente por Rita. Ela também demonstrava sinais de envolvimento emocional, mesmo sendo casada. Esse sentimento cresceu de forma silenciosa, sem declarações claras, mas com gestos, olhares e proximidade constante. A amizade inicial se transformou em uma relação secreta
baseada em desejo, insegurança e emoção. Apesar disso, a vida do trio continuava aparentemente normal. Vilela confiava no amigo e na esposa, sem imaginar o que estava acontecendo. Camilo, por outro lado, vivia dividido entre o prazer da relação e o medo de ser descoberto. Rita também demonstrava ansiedade e preocupação, mas continuava envolvida emocionalmente. Com o passar do tempo, Camilo começou a receber cartas anônimas. Essas cartas sugeriam que seu segredo poderia ser descoberto. As mensagens deixavam Camilo cada vez mais nervoso e inseguro. Ele começou a evitar visitas à casa de Vilela, tentando se afastar da situação. Essa mudança de comportamento chamou a atenção do Vilela, que começou a desconfiar de algo estranho. Enquanto Camilo tentava entender o que estava acontecendo e lidar com as cartas anônimas, Rita tomou uma decisão inesperada que mudaria completamente o rumo da história. E essa foi a primeira parte da nossa leitura de A Cartomante. Aqui a gente conheceu os personagens e viu que, por fora, tudo parecia normal. Mas já existia algo acontecendo que ninguém queria perceber totalmente. No próximo vídeo, a história começa a mudar e algumas decisões vão levar tudo para um caminho bem mais sério do que parece agora. E talvez a pergunta mais importante seja: até que ponto a gente pode confiar no que sente, quando tudo ao redor começa a dar sinais de que algo não está certo? A parte 2 começa exatamente nesse ponto. Então, se você quer descobrir o que acontece depois, se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo dessa série. Um beijo, tchau!